Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, voltando aí, né, ao conteúdo, nós paramos exatamente no momento em que inicia-se no Brasil uma coisa que a gente chama de Nova República. Então, o período que vem depois da ditadura militar no Brasil recebe o nome de Nova República, tá? No final da última aula passada, eu expliquei para vocês como é que estava a situação política no finalzinho, aí, quando encerra-se a ditadura militar no Brasil. Nós vimos que houveram eleições diretas, né, houve eleições diretas para presidente, ou desculpa, indiretas para presidente do Brasil, porque o projeto das diretas já não foi aprovado na Câmara, então as eleições foram indiretas. Essas eleições lá no Congresso Nacional, escolheram, né, haviam dois candidatos aí, Tancredo Neves e Paulo Maluf. Tancredo Neves vence as eleições e também já falei para vocês que, infelizmente, não conseguiu assumir, né, a presidência da República porque ficou doente, aí, né, uma doença seríssima, grave, antes de tomar posse, e automaticamente, como manda, né, a Constituição, quem assumiu foi o vice-presidente José Sarney. Então, a gente vai começar agora, no período da Nova República, falando dos presidentes que vêm depois da ditadura militar. Então, a gente vai falar aí José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, ou seja, a gente vai estudar agora um pouquinho desses presidentes que vêm por aí, tá? Então, começando aí pelo José Sarney, que era o vice-presidente que toma posse no Brasil. O José Sarney, pessoal, ele vem de um partido, o Partido Arena, que era o partido, digamos assim, da ditadura militar, né? Então, o José Sarney, nós podemos dizer que ele é, assim, meio que amiguinho dos militares aí, né? Ele vem desse partido da Arena, que depois vai se transformar em outro partido, mas que tem um vínculo aí com a ditadura. Só que o Sarney, ele pegou, assim, um problema grande, né, porque ele pegou um país que acabou de sair da ditadura militar e ele tem agora a função, a obrigação de redemocratizar esse país. Então, ele pegou uma bucha meio grande aí para resolver, né. Ele conseguiu fazer isso de forma até boa. Ele retomou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ele inclusive legalizou todos os partidos que tinha aqui no Brasil, porque antes só podiam ter dois partidos, né? A partir do governo dele, não, ele começou a legalizar os partidos, até mesmo o Partido Comunista, né, que tinha sido caçado e desapareceu durante o período da ditadura militar, o governo do José Sarney retomou esse partido. Então, surgiram vários partidos, tinha o que a gente chama de liberdade partidária, o que não existia antes, tá? Então, ele também teve alguns problemas com o MST, que surgiu aí no governo dele. O MST, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, é o Movimento Sem Terra, né? MST, Movimento dos Sem Terra. Eu não vou entrar muito, né, nessa questão do MST, porque é um problema, assim, praticamente ideológico, não é exatamente político e econômico, que é as características da nova república aqui, mas eu não posso deixar de citar, porque ele aparece várias vezes, né, então o Movimento Sem Terra no Brasil reivindicava terras, né, então o Brasil sempre foi um país de grandes latifúndios na mão de poucas pessoas. Então, uma grande quantidade de terra na mão de poucas pessoas e muitas vezes essas terras improdutivas. E o que o MST pedia era exatamente isso, terras para produzir. Então, o José Sarney tem aí no governo dele um probleminha com o pessoal do MST, mas eu não vou entrar nessa questão agora, tá, pessoal? Eu tenho até medo de falar besteira nesse sentido do MST, mas ele teve problema com isso, né? Só que ele pegou, gente, um país totalmente quebrado, quebrado mesmo.
vamos lembrar que durante a ditadura militar teve, assim, o milagre econômico, né, que foi um período de ascensão da economia, um período muito bom para o Brasil, um período áureo. Só que esse período do milagre econômico, ele não vai durar muito tempo. E aí, quando o Brasil retoma aí, né, na nova república, com a redemocratização, está um país completamente falido, tá? Tá pior do que estava antes. O José Sarney vai pegar um país com muita, mas muita inflação mesmo. E um país, para vocês terem uma ideia, com uma dívida externa de 100 bilhões de dólares. Dá para imaginar isso? Então, ele já pega um país mergulhado em dívidas com a inflação altíssima. Não está muito fácil para ele, né? Ele não tem dinheiro para pagar essa dívida, não tem. Ele, inclusive, ele vai fazer um pedido aos fundos monetários internacionais, aos locais, aos países que o Brasil deve, de moratória. O que é moratória? Moratória é não pagar a dívida. Ele vai ficar de algum tempo sem pagar as parcelas da dívida. Isso não é bom para a gente, em nenhum momento isso é bom para a gente, porque vai acumulando mais dívida, vai aumentando, inclusive, os juros, né? Mas é como é que se diz? Uma solução que o Sarney encontra aí, né, pelo menos no começo, para dar uma segurada na questão da dívida externa, ó. O livro diz assim para a gente: o país não tinha sequer como pagar os juros da sua dívida externa. Em 1987, o governo Sarney declarou moratória unilateral, negando-se a continuar pagando as parcelas da dívida que vencia. Então, pelo menos durante um tempo, o Sarney chegou e falou assim, ó, não tem como pagar. E realmente suspendeu o pagamento da dívida aí para tentar arrumar a situação dentro de casa, né, a situação interna aqui no Brasil, para ver como é que ficava. Bom, uma outra coisa que eu quero avisar para vocês também, que essa parte da Primeira República, ela mexe muito, muito com a economia, aliás, é praticamente economia, né? E eu queria deixar claro para vocês que eu não sou, assim, especialista em economia, né? Eu vou tentar falar, assim, da maneira mais simples possível para que vocês entendam. Então, se de repente eu falar alguma besteira aí, alguém até me corrige, mas é pura economia, tá? Então, para tentar resolver a situação da inflação no Brasil, né, o José Sarney vai fazer um plano econômico chamado Plano Cruzado. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes sobre isso, né? Naquela época, a inflação no Brasil era altíssima, altíssima mesmo. O que significa uma inflação ser alta? Significa que o dinheiro desvaloriza muito rapidamente. Então, o dinheiro vai perdendo valor praticamente todo dia. É mais ou menos assim, ó. Imagina que se com 100 reais você comprava uma quantidade X de alguma coisa no supermercado, hoje, amanhã você ia ao supermercado, você já não comprava mais aquela quantidade. As coisas subiam todo dia. Quando as pessoas recebiam os seus salários, elas corriam para o supermercado para comprar coisas para o mês inteiro, porque elas sabiam que as coisas subiam todo dia, todo dia. Tinha até uma questão interessante. Hoje nós vamos ao supermercado, as mercadorias estão lá categorizadas por código de barras, né? A gente passa ali no caixa, lê o código de barras e vê o preço dos produtos. Nessa época, eram etiquetas, umas etiquetinhas pequenas de preço, né? O selinho lá com o preço. Então, os produtos que ficavam na prateleira, que não saíam, eles tinham até essa etiqueta grossa, pesada, porque todo dia os funcionários do mercado iam lá etiquetar o preço das coisas e colavam a etiqueta por cima, assim, com o preço do dia, né? Tinham situações, assim, de pessoas que, por exemplo, tá na prateleira do mercado, sério, isso é verdade, tá na prateleira do mercado, pegando as coisas, porque o etiquetador já vinha logo em seguida com a etiqueta
remarcando os preços. Então, as pessoas compravam muito para estocar, com medo exatamente do que podia acontecer, né? Então, a inflação e a desvalorização era péssima, péssima para o comércio no Brasil nessa época, para a economia do Brasil nessa época, né? Bom, o que ele faz então? No plano cruzado, ele vai cortar 3 zeros do dinheiro. Então, vai tirar 3 zeros da economia ali. Então, ele vai estabelecer automaticamente uma valorização do dinheiro nesse período, tá? E a inflação era observada o tempo todo através do preço das, como é que se diz, das mercadorias no mercado, tá? Acontece que haviam pessoas que não obedeciam, alguns estabelecimentos que não obedeciam o preço das coisas, porque o plano cruzado vai, inclusive, colocar o congelamento dos produtos, do preço dos produtos. Isso foi muito importante para a estabilização da economia na época. Então, ele congela o preço dos produtos. E tem estabelecimentos que não seguem as regras do governo. Então, surgiram aí umas tabelas, essas tabelas saíam diariamente nos jornais para as pessoas acompanhar. Era uma listinha com o preço dos produtos, eles eram tabelados, e os mercados, né, os lugares que vendiam, tinham que obedecer essa tabela. Muita gente, nessa época, ia para o mercado com a tabelinha na mão, né, e as pessoas receberam um título, principalmente as donas de casa que viviam fazendo as compras, elas recebiam o título de fiscais do Sarney. Tinha gente que usava até um botãozinho assim, sabe, escrito fiscais do Sarney. Pessoas que iam realmente ao supermercado com essas tabelas. E se esses proprietários, essas pessoas estivessem desobedecendo como é que se diz? O tabelamento de preços, eles eram multados. Alguns podiam até ter o seu estabelecimento fechado. Aqui na página 79 do livro, ali onde está a crise econômica e planos econômicos, fala exatamente sobre esse pedacinho que acabei de comentar com vocês. Prestem atenção aí, ó. Em março de 86, ele entra aí, né, no finalzinho de 1985, ele tem uns 3 meses para arrumar a casa. Em março de 86, veio a público a primeira tentativa de estabilização, conhecida como Plano Cruzado. Então, foi a primeira medida do governo José Sarney. A moeda mudou de nome, de cruzeiro para cruzado, com a supressão de 3 zeros. Então, por exemplo, 1.000 cruzeiros passou a valer 1 cruzado. Os preços de todas as mercadorias foram congelados. O preço da mercadoria foi congelado e o salário também foi congelado, tá, pessoal? Então, não tinha mais aquela coisa de subir também o salário acompanhando preços, não. Congelou tudo, tá? Também foram congelados aluguéis, tarifas públicas, passagem de meios de transporte, então, ônibus, metrô, câmbio financeiro, e o governo divulgou listas dos produtos aos comerciantes que deveriam seguir rigorosamente o preço, né, desses produtos, o que eu acabei de falar para vocês. Então, surgiu, inclusive, uma campanha nacional aí para que as pessoas virassem fiscais do governo, fiscais do Sarney, né? Então, as pessoas, esses estabelecimentos também recebiam visitas, por exemplo, do Procon na época, né? Tinha que cumprir as normas. O plano cruzado deu certo por um tempo, gente. Deu certo, sim. A gente não pode dizer que não. O Sarney conseguiu, inclusive, criar uma imagem boa perante o. Então, esse primeiro momento do governo dele foi muito feliz, que o plano cruzado realmente deu certo. Deu certo até um determinado momento. Só que depois do determinado momento, o que acontece? Já que o preço das mercadorias não podiam subir, as pessoas que tinham estabelecimentos, elas não tinham, assim, mais lucro,
né? Porque tá ali, tá congelado, tem que seguir aquele preço da tabela, então não tinha mais tanto lucro. Algumas pessoas, né, com aquela história do jeitinho brasileiro que a gente fala, né? Algumas pessoas passaram a desobedecer clandestinamente aí as regras do governo, né? Elas começaram a praticar uma coisa que recebeu o nome de ágio. O que que é isso? Era vender esses produtos escondido do governo por um preço mais alto. Então, o que que elas faziam? Elas escondiam a mercadoria. Então, a população, né, ia para o supermercado, não tinha mais leite, não tinha mais carne, não tinha, assim, gêneros de primeira necessidade. Ou então também, por exemplo, você precisava comprar 2 latas de leite, você podia trazer só uma, né? Os produtos começaram a desaparecer. Por quê? Porque propositalmente os donos dos estabelecimentos escondiam esses produtos, porque eles não queriam vender por aquele preço mais em conta, aquele preço tabelado, tá? E eles vendiam por fora, escondido, cobrando um preço mais alto. O nome disso, gente, é ágio, era ágio, e isso era crime, tá? Então, a partir do momento que começou a dar esses problemas, faltar produto, faltar carne, faltar o leite, faltar uma farinha, um monte de coisa que era fundamental para a mesa do brasileiro, né? A partir desse momento, observaram que o plano cruzado não estava dando assim tão certo como o governo tinha planejado. O que, que vai acontecer, pessoal? O Sarney vai lançar, então, uma outra coisa chamada, um outro plano chamado Plano Cruzado 2. É o que eu falei para vocês, a questão econômica na nova república é meio complicada. A gente tem que pensar, pensar não, parar e olhar direitinho como é que fica aí a economia. Cada plano tem uma outra versão, né? Então, Plano Cruzado 2. No Plano Cruzado 2, o que que acontece? O José Sarney, ele libera o aumento de alguns produtos, né? Ele libera, reajusta tarifas, impostos de combustíveis, só que ele cria também uma coisa chamada gatilho salarial. O que que é o gatilho salarial? Ele estipulou assim, que quando a inflação no Brasil chegasse, por exemplo, a 20%, disparava o gatilho do salário, ou seja, os empregadores eram obrigados a reajustar o salário dos seus trabalhadores. Mas o que acontecia? O salário nunca era reajustado com o índice da inflação, né? Os empregadores não conseguiam acompanhar essa questão do salário. Então, tinha uma defasagem econômica no salário da população monstro, que fez com que as pessoas começassem a questionar, né? Se esse governo está dando certo, como é que se diz? Se vale a pena manter esse presidente. E nesse momento, as pessoas começam a sair às ruas para, como é que se diz? Protestar contra o governo Sarney. Aqui na página 80 do livro de vocês, diz o seguinte, ó. Logo, o Plano Cruzado 2 fracassou e a inflação retornou ainda mais vigorosa. Em maio de 87, chegou a 23,3% ao mês. Gente, hoje, quando eles medem os índices da inflação e elas chegam aí, e ela chega a 3% ao mês, 4% ao mês, já é absurdo, né? A gente já acha, assim, absurdo, né, os índices que eles juntam aí. Imagina 23% ao mês. O país caminhava rapidamente para o que os economistas chamam de hiperinflação. No mês seguinte, o novo ministro da Fazenda, um cara chamado Bresser Pereira, lança outro plano, gente, chamado de Plano Bresser. O receituário foi o mesmo, congelamento de preços, e o resultado também foi o mesmo, fracasso total. Em 87, a inflação anual foi de 365%. E em 1988, gente, 980%.
com médias mensais entre 30% e 80%, respectivamente. Sem meios para conter a crise econômica e a inflação, o Sarney decidiu transferir, como é que a gente diz, o problema para o seu sucessor, né? Então, agora, o governo está mais ou menos assim, lavando as mãos. Quem vai resolver o problema da inflação no Brasil, ou tentar resolver, seria o próximo presidente. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, em fevereiro de 89, fevereiro de 90, ou seja, no prazo de um ano, a inflação alcançou a incrível marca, e é incrível mesmo, de 2.751%. O governo perdeu completamente o controle da economia. E aí, o José Sarney, muito espertamente, vai passar esse problema, essa bola para frente aí, né, para o próximo presidente. Não tem mais o que fazer, tá? Então, gente, vamos pensar. Um governo só, José Sarney, o governo que tem a obrigação de redemocratizar o Brasil depois do período da ditadura militar, enfrenta um problema econômico seríssimo, a dívida externa é de 100 bilhões, a inflação assustadora, as coisas sobem diariamente, todo dia. Então, ele pegou uma bomba na mão, uma bucha mesmo, né? E tentando resolver, ele vai criar, durante o seu mandato, 4 planos econômicos. Plano Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão. O que vocês vão fazer? Ler com atenção, mais uma vez, as características de cada um desses planos. Seria até interessante pegar o caderno e colocar lá, fazer um fichamento, né, dos itens principais de cada um desses planos aí. Mas o que vocês têm que entender, ao final de tudo isso, é que, por mais que ele tenha tentado, não deu certo. A tarifa inflacionária continuou subindo, a desvalorização da moeda continuou acontecendo, e tudo aquilo que tinha sido bem sucedido no começo do governo, e tudo aquilo que tinha sido, assim, muito esperado pela população brasileira na época, não estava acontecendo, tá? Uma coisa vai acontecer, que foi, assim, muito esperada, muito almejada pela população naquele momento, que é a realização de uma nova Constituição para o Brasil, né? A Constituição Democrática, a Constituição Cidadã, como ela ficou conhecida, ela fica pronta aí em 1988, e foi assim o que a gente pode dizer que o ganho que a gente teve no governo Sarney foi esse, tá, pessoal? Hoje a gente tem ainda mais uma aula, a gente tem a última aula, vamos continuar falando um pouquinho do governo do José Sarney, principalmente da Constituição Cidadã, eu quero que vocês prestem atenção na próxima aula. Agora, essa página 82 da apostila de vocês, né, depois que vocês assistirem a última aula, vocês vão fazer para mim essa página 82, porque ela fala de coisas que ficaram decretadas e determinadas aí na Constituição Cidadã de 1988, tá bom? Então, página 82 da apostila é tarefa, tá, pessoal? Anotem aí, eu vou registrar como tarefa, vocês sabem que o registro de tarefa continua acontecendo, a gente manda direitinho para o Edilson, como sempre mandou. Pessoal, alguma pergunta nesse momento sobre o plano cruzado, sobre o governo José Sarney, alguma coisa que vocês queiram esclarecer, que não ficou muito bem entendido? Aproveita e pergunta agora. Pode escrever no chat ou perguntar para mim. E lembrando que não dá para ficar só com o que a gente está falando aqui. Leia o capítulo. Vocês estão com o material na mão. Lê, grifa, pesquisa, procura, faz a sua parte, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Gente, acorda. Tá tranquilo, Pro. Tá tranquilo? Ninguém quer perguntar nada? Não? Eu quero pedir só um favorzinho para vocês, registrem a presença de vocês para mim aqui no chat, colocando o número, por favor, tá? Digita o número de vocês aí, registra a presença para eu poder fazendo o controle aqui da aula, né, que a gente tem que apresentar, inclusive isso daí, tá bom? Ótimo, assim fica fácil para a gente ir anotando direitinho.
Errou, não acredito. A pessoa já esqueceu até o número, meu Deus do céu. Tá bom, pessoal. Eu vou encerrar por aqui com vocês, tá? Lembrem que vocês têm, ó, a última aula, meio-dia e meio direitinho, não esqueçam, tá? Um abraço, até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Beijos, beijos, beijos. Tchau. Beijos, beijos. Beijos.